senhor, última vez que esteve aqui. De lá para cá temos três assuntos mais rumorosos que eu queria saber a sua opinião. Vou começar especificamente pela decisão do ministro Gilmar Mendes. O senhor fez um pronunciamento no Senado, um pronunciamento duro em relação à decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes com relação à lei da década de 1950 e que mexe, obviamente, com os poderes do Senado. Quais são os desdobramentos disso? O que é que o senhor espera? Qual é a reação que o Senado, que os seus colegas... Porque é um tipo de assunto que uniu oposição e situação, pelo que eu vi. Bom, Luiz, em relação a esse tema, não é de hoje que nós estamos vendo um processo progressivo de invasão de competências de um poder sobre outros poderes, em especial o judiciário, sobre o legislativo, né? O presidente Lula recentemente deu uma declaração que não tem como governar o país sem o STF. Declaração que deveria merecer o repúdio de toda a sociedade, né? Porque um presidente eleito pelo povo, ele não pode achar que vai prescindir do poder legislativo que foi eleito também pelo povo e justamente para fazer a moderação, a fiscalização, o trabalho complementar à agenda do executivo. Então hoje o presidente da República não tem maioria em nenhuma das duas casas, são maiorias eventuais, e ele, para governar e impor sua agenda, ele, via de regra, quando é derrotado no parlamento, busca a via judicial, né? Então ele estimula essa invasão ao lado de outros partidos de menor expressão. A ação ontem do Gilmar, ontem, né? Foi uma ação que nós consideramos absolutamente equivocada, mas previsível. E a raiz é absolutamente política, né? Veja, é uma lei de 1950 que proporcionou o impedimento de 2 presidentes da República que foram impeachmentados em função de ações populares, ou seja, feita por um cidadão e não por um parlamentar. Presidente da República eleito por um colegiado que hoje tem 150 milhões de brasileiros, que elege um presidente da República. E esses tiveram o escrutínio popular, tiveram a fiscalização, tiveram a possibilidade de que o povo os fiscalizasse e os retirasse do poder. Qualquer deputado, qualquer senador, que é o meu caso, né, pode receber uma representação, no caso a mesa da Câmara do Senado, formulada por qualquer cidadão, inclusive os que estão nos ouvindo agora. Pode ingressar lá no Senado dizendo, olha, o senador Rogério Marinho, ou o senador fulano, Beltrano, ou o deputado Cicrano, feriu o decoro parlamentar, cometeu um ato de improbidade, e a mesa diretora da casa, ela precisa dar ou não admissibilidade a essa reclamação popular. Se isso ocorrer, é mandado para a comissão de ética, que pode desde uma advertência até afastar o cidadão do mandato, caçar o deputado e retirá-lo, ou senador, do seu posicionamento. Mas o ministro Gilmar entendeu inopinadamente, assim, de uma hora para outra, depois de 75 anos, que é uma lei de 1950, depois de 2 presidentes afastados, depois de 30 e quantos anos da promulgação da Constituição, de 88 para 25? 32, né? 37 anos? Mais de 30 anos da promulgação da Constituição, foi em 88, né? Ele entendeu que a Constituição não recepcionava a lei de 1950. Teve, eu acho que um processo cognitivo tardio, teve um gap cronológico. 30 anos depois entendeu que de repente a lei era ilegal. E claramente fez porque há uma grande possibilidade que a próxima composição do Senado da República seja majoritariamente de direita, né, conservadora, e esse grupo de senadores pode não ser tão complacente quando houver atos de improbidade, atos que desabonem a ação judicial. Veja, por exemplo, ações que magistrados se comportem como linhas auxiliares de um partido político, né? Tudo isso é motivo
de ato de impeachment. E pegando esse gancho, o senhor não acredita que até essa declaração você acaba fomentando as pessoas a votarem e políticos usarem a bandeira contra essa atitude do ministro Gilmar Mendes? Porque vê esse absurdo, né? Você tem aí, ora, o presidente da República, que seria a figura, vamos dizer assim, política única e mais importante, ela pode sofrer processo de impeachment pelo Congresso e pelo Senado, e 11 juízes passam no poder. Entra na situação, quem guarda os guardiões, né? Quem cuida para ver se eles estão fazendo as coisas de maneira correta e quem pode tirar eles de lá. Senão ficam os guardiões, os ministros, eles acabam ficando intocáveis. E aí, pode ter sido um pouco um tiro de Gilmar, mas que vai incentivar políticos a usarem essa bandeira e usarem isso para ganhar mais votos também, né? Renato, ontem eu estava fazendo uma fala no plenário da Câmara Federal por ocasião da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ontem, aliás, e fiz uma pergunta retórica ao plenário. Eu disse, olha, não é possível que diante de tudo que está acontecendo, e eu posso aqui enumerar os atos de invasão de prerrogativa que foram reiterados e crescentes, que o parlamento vai aceitar isso passivamente. Então, primeiro, para não me alongar muito, cada vez mais essa casa ela perde credibilidade junto à sociedade. Se você fizer uma pergunta à população e perguntar qual é o nível de credibilidade do Congresso Nacional, eu vi uma última pesquisa, eu acho que foi feita pelo Instituto Quest, se eu não estou enganado, o Congresso tem 10 ou 12% de aprovação, então 80 e tantos por cento da população não aprovam o Congresso Nacional. E isso talvez o Congresso talvez seja a instituição menos creditada pela sociedade, de todas as demais, até o STF. Aí você pega o STF, vou falar de uma posição. Eles perderam a conexão com a sociedade. Muitos desses juízes, pela longevidade do cargo e pelo fato de não terem nada que os modere, perderam a necessidade de darem satisfação à população brasileira. E há uns 2 anos atrás foi votado por acordo, né, ou seja, pela maioria dos juízes, uma decisão que eu considero imoral. Eu tenho dito isso sempre, de que um cônjuge, um parente próximo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma esposa, um filho, pode atuar. Isso serve para todas as instâncias, para o Tribunal de Justiça, para juiz de primeira instância, porque é a decisão maior, ela tem capilaridade. Então, se o juiz atua na causa e um escritório da advocacia que sua esposa faz parte, ou seu filho, demanda uma ação, ele não se julga impedido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu pergunto a você, qual é a possibilidade de que essa ação seja julgada contra a outra parte, a favor da outra parte, que não tenha o filho ou o parente do ministro do STF? Zero. Aí você vai dizer o seguinte, não, é legal, foi 7-4. Claro que é legal, e a gente tem que respeitar. Agora, é imoral? E por ser imoral, você desacredita a instituição como um todo. Tá? Então, é o tipo de situação que nos leva à necessidade de conclamarmos a sociedade a realmente votarmos da maneira correta para termos uma massa dentro do parlamento que nos permita, por exemplo, fazer uma reforma do judiciário. Esse tipo de situação tem que ser imediatamente combatido. Hoje o princípio da suspeição ficou banalizado, né? Eles já disseram claramente que não há suspeição. Isso. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele foi julgado por um colegiado, que eram 5 ministros, um inimigo dele, que é o Flávio Dino, que havia ingressado, inclusive, com uma ação criminal antes, penal, antes de ser ministro. Eu, inclusive, tive a oportunidade na sabatina perguntar a ele, o ministro Flávio Dino, era ministro da Justiça na época e senador da República, o senhor vai se julgar impedido, já que o senhor é inimigo formalmente do presidente Bolsonaro, além os impropérios que vocês trocaram publicamente, mas o senhor entrou com ação contra o presidente. Ele disse, não me julga impedido. Então, o senhor me dá o direito de dizer que eu não posso votar no senhor para ministro. Porque o princípio mais importante que eu imagino que o ministro tem que ter é a imparcialidade ao lado de conhecimento jurídico. Se o senhor já está indo parcial em relação ao processo que o senhor vai se debruçar, eu não posso acreditar que o senhor vai ser um bom ministro. Por isso que votei contra. Ele disse a ele na época da sabatina. Aí você tem essa questão do Gilmar. Nós temos uma única maneira de combater isso, além da nossa indignação,
E ontem eu estive com o presidente Davi, e ele me disse, inclusive, que na terça ou quarta-feira tem intenção de submeter à casa um projeto de lei que, na minha opinião, não está bom, que é o projeto feito pelo Rodrigo Pacheco. Ele nos permitiu, nos orientou para que nós procurássemos o relator, até para que a gente tenha um texto consensual, mas que restabeleça a situação de que, primeiro, qualquer cidadão pode ingressar com uma ação contra o ministro do STF. Eles não estão acima da lei, nem são melhores do que ninguém. Depois, o afastamento de um ministro se dá por maioria simples, na hora em que é aceito o processo para o início da cassação. Do mesmo jeito que a aprovação, né? Da mesma coisa. Mas a validação, sim, é 2/3. Sim. Tá? Porque você está reiterando o ministro do STF, mas o período entre o aceite do processo e a validação, você tem 5 ou 6 meses para instruir um processo, vai ser dado o amplo direito de defesa. Tá? Então, é necessário realmente a gente modernizar um pouco a lei, mas a lei existe e ela foi aplicada para 2 presidentes da República. Senador, uma PEC que limita as decisões monocráticas, e tem várias propostas, algumas inclusive paradas desde 2023. O próximo passo, na sua opinião, qual é? Tem PEC que está lá na Câmara dos Deputados, tem essa proposta que o senhor acaba de falar. Em resumo, o Congresso Nacional dará uma resposta ainda em 2025, na sua opinião, com relação a essa decisão monocrática do ministro Gilmar? Olha, eu também ouvi ontem do Davi e vi uma declaração, e ouvi uma declaração do presidente da Câmara de que ele vai votar nas próximas 2 semanas essa questão da PEC que já foi votada no Senado, que define que não é possível, em relação à decisão que foi prolatada, foi definida pelo Congresso Nacional, pelos 590 parlamentares, ser sobrestada por uma decisão monocrática de um único juiz. Necessariamente precisaria ser submetida ao colegiado. Tá? Então também tem essa posição. A outra questão é a possibilidade de votarmos ainda esse ano, além desse projeto que se contrapõe à própria liminar do ministro Gilmar, restabelecendo a possibilidade de que qualquer cidadão brasileiro possa ingressar com uma ação de impedimento de um ministro do STF, e o rito ele ocorra dentro do Senado da República. É um projeto que trata da limitação do mandato e também a idade apropriada para que o ministro possa ser escolhido como ministro. Daqui a pouco vai ter ministro de porque 20 anos, o critério que o presidente Lula tem usado é amigos do rei, quanto mais próximos melhor, quanto mais politizados ou politicamente afinados com a sua ideologia, melhor, e quanto mais novos, melhor. E quanto mais blindado tiver, melhor. Por falar em ministro Supremo, para a gente encerrar. Passar 30 anos lá. Para a gente finalizar essa quadra de notícias, de comentários sobre Brasília, indicação do ministro Jorge Messias ficou para 2026. É fato que, se a sabatina ocorresse dia 10, caminhava-se por uma fragorosa derrota, ou seja, algo inédito até praticamente na história recente do Brasil, de não aprovar um ministro supremo indicado pelo presidente? Vou trabalhar muito para isso acontecer, né? Porque em 130 anos, todas as indicações com maior ou menor grau de dificuldade passaram dentro da casa. Há uma confluência de interesse, e aí, nesse caso, vou aqui usar um adágio popular: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, como há um interesse contrariado dentro da casa, né, do grupo ligado ao presidente Davi Alcolumbre, e somados aos votos da grande maioria da oposição, eu acredito que hoje ele seria derrotado por quase mais de 50 votos. E esse adiamento pode estar justificando, está intrinsecamente ligado a isso, né? Porque normalmente o governo só leva para a sabatina e para a aprovação quando já está tudo, vamos dizer assim, mais ou menos combinado? Na verdade, Renato, o que o governo fez é uma pegadinha, né? Porque já houve a publicação no Diário Oficial da indicação do seu Jorge Messias, já foi publicizado pelo próprio presidente Lula, que já afirmou em várias oportunidades que ele é o indicado. A formalização seria o envio da mensagem. Agora, quem define quando haverá a sabatina é o presidente da casa, e mais especificamente o presidente da CCJ, não é o presidente da República. Feito o envio da mensagem,
Veja o caso de André Mendonça, demoraram aí, eu acho que... Mais de 80 dias. Quase 100 dias. Isso. Mais de 3 meses.